Olá pessoal, estamos mais uma vez reunidos para darmos sequência ao estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Este é o canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, onde todos os domingos às 10 horas são postados vídeos com conteúdo evangélico doutrinário. Eu sou Ricardo Pastor e o tema da reflexão de hoje é: ninguém pode servir a dois senhores. Que Jesus nos ampare e ilumine. Nem tudo o que costumamos dar valor na vida encarnada tem o mesmo valor na vida espiritual. É muito comum querermos ser bonitos, magros, saudáveis, ricos e ter acesso ao poder, influência e fama. Estes são valores materiais e nós costumamos utilizar estes critérios para dizer que vencemos na vida. O que é uma ilusão, pois se está colocando esperança em elementos transitórios, impermanentes. Sabemos também que nem sempre aquele que foi dotado na terra de poder, dinheiro, fama ou beleza alcança a pátria espiritual em condição favorável. Então, os padrões de avaliação espiritual não são os mesmos que ilusoriamente empregamos na vida física. Em termos espirituais, o que é permanente são as conquistas morais e intelectuais. Dos bens materiais, somos somente usufrutuários. Não temos a posse real. Os bens da terra pertencem a Deus. A passagem evangélica "Ninguém pode servir a dois senhores" é uma das mais profundas advertências de Jesus sobre a maneira como conduzimos a nossa vida. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus afirma: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Mamon, naquele contexto, simbolizava as riquezas mal empregadas, o apego aos bens, a ambição desmedida, a busca do poder e da posse como se fossem a finalidade maior da existência. Jesus não está dizendo que o dinheiro seja mau, nem que seja errado trabalhar, prosperar, organizar a vida material, oferecer conforto à família ou utilizar recursos para realizar projetos importantes. O problema não está no dinheiro. Do ponto de vista ético-moral, o dinheiro é neutro, nem bom nem mau. São o uso que se lhe dá à qualificação. A riqueza é considerada também um elemento de progresso, mesmo que no início prevaleçam os interesses materiais e depois se compreenda as verdades morais. Na busca pelo dinheiro, o indivíduo se relaciona e se desenvolve intelectualmente. Se a riqueza é causa de tantos males, se exacerba tantas más paixões, não é a ela que devemos imputar, mas ao homem que dela abusa e não torna produtiva para o bem geral. A primeira coisa que precisamos entender é que não é o dinheiro em si mesmo o problema. Muitas pessoas dizem que o dinheiro é algo errado, sujo, pecaminoso, comprometedor. No entanto, o problema não é o dinheiro, mas o apego ao dinheiro. A relação que temos com o dinheiro e com os bens materiais é semelhante à nossa relação com a comida. Comer é necessário para a nossa subsistência, mas uma relação errada com a comida pode se tornar gula e assim um equívoco. Reflitamos um pouco. O apego ao dinheiro não é uma condição exclusiva dos ricos. Pode estar presente na vida de uma pessoa, mesmo que ela não tenha dinheiro algum. Por outro lado, o dinheiro é uma ferramenta,
e como qualquer ferramenta, seu uso deve ser consciente e equilibrado. Quando a pessoa transforma os bens materiais em seu único objetivo, ela deixa de possuir as coisas e passa a ser possuída por elas. No Evangelho, capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos recorda que a riqueza é uma prova difícil. Muitas vezes pensamos que a pobreza é a maior dificuldade da vida porque traz limitações, preocupações e dores. Mas a riqueza também pode ser uma grande prova porque oferece poder, facilidades, reconhecimento e possibilidades de escolha. A riqueza pode despertar o orgulho, o egoísmo, a indiferença e o apego. Pode fazer com que a pessoa se esqueça que tudo aquilo que possui é temporário. Nada é definitivamente nosso. Os recursos, as oportunidades, a inteligência, a posição social e até mesmo o tempo que temos na Terra são empréstimos da vida. A pergunta que o Evangelho nos propõe não é quanto você possui. A pergunta é o que você faz com aquilo que possui. É possível ter poucos recursos e ser profundamente egoísta. E também é possível ter muitos recursos e utilizá-los para aliviar sofrimentos, educar crianças, cuidar de idosos, amparar doentes, gerar trabalho e construir esperança. A verdadeira riqueza não está apenas no que se guarda, mas principalmente no bem que se realiza. A parábola do rico e Lázaro ilustra muito bem essa lição. O rico não é condenado simplesmente por ser rico. O que o compromete é a indiferença. À sua porta havia um homem sofrendo, necessitado, esperando apenas as migalhas que caíam da mesa. E o rico não enxergava. Esse é um risco que todos nós podemos correr. Às vezes não temos grandes fortunas, mas podemos ter riquezas de outra natureza. Tempo, conhecimento, saúde, atenção, influência, experiência, capacidade de ouvir, uma palavra de consolo, uma oportunidade de ajudar. Quantas pessoas estão próximas de nós, precisando não de grandes coisas, mas de acolhimento? Quantas vezes alguém sofre em silêncio dentro da própria família, no ambiente de trabalho, na vizinhança ou na comunidade, esperando apenas que alguém perceba? Servir a Deus significa colocar os valores espirituais acima dos interesses imediatos. Significa agir com honestidade quando seria mais fácil aproveitar-se de uma situação. Significa manter a consciência tranquila, mesmo quando ninguém está olhando. Significa não permitir que a ambição nos faça esquecer a justiça, a fraternidade e a compaixão. Servir a Mamon é fazer da posse uma finalidade. É acreditar que a felicidade depende exclusivamente de acumular, competir, aparecer e vencer a qualquer custo. Mas a vida nos ensina que os bens materiais são transitórios. Um dia deixaremos casas, contas, objetos, títulos e posições. O que levaremos será aquilo que construímos dentro de nós, os afetos que cultivamos, o perdão que oferecemos, a caridade que praticamos, as lágrimas que enxugamos e o bem que conseguimos semear. Jesus não nos pede abandono irresponsável da vida material. Ele nos convida ao equilíbrio.
Precisamos trabalhar, estudar, planejar e administrar os recursos com responsabilidade. Mas devemos fazer tudo isso sem perder de vista que a vida material é meio, não finalidade. A grande questão não é possuir ou não possuir, é saber usar. Os recursos materiais são instrumentos de serviço. A riqueza é oportunidade de generosidade. O trabalho, campo de aprendizado. O conhecimento, possibilidade de esclarecimento. E a vida, oportunidade de amar. Que possamos então perguntar a nós mesmos: quem tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração? A busca incessante pelo ter ou o esforço sincero de ser melhor? A passagem evangélica, ninguém pode servir a dois senhores, analisada no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida à reflexão sobre as prioridades em nossa vida encarnada. Ela nos lembra que nossas escolhas, afeições e nossos desejos devem estar alinhados com valores espirituais. Jesus nos ensina que uma pessoa não pode ser escrava dos bens materiais, alertando-nos para esta problemática que Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. A justificativa é que há um conflito de interesses, ou seja, um antagonismo lógico entre duas possibilidades que impedem a coexistência. A frase seguinte no texto evangélico diz que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O advérbio simultaneamente ratifica a ideia de que não dá para ao mesmo tempo se servir a Deus, que aqui representa os caminhos para a nossa felicidade futura, e a Mamon, que representa os interesses materiais. Pode-se pensar que está se falando exclusivamente de questões financeiras, mas isso seria limitar muito a nossa interpretação. O ensino vai além disso, pois o aspecto financeiro é apenas uma forma de manifestar os vínculos do espírito com as coisas materiais, que é muito mais abrangente. Jesus nos chama a atenção para os valores espirituais. Que possamos então perguntar a nós mesmos: quem tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração? A busca incessante pelo ter ou o esforço sincero para ser melhor? Que os bens da terra estejam em nossas mãos, mas que não nos aprisionem o coração. E que ao final de nossa caminhada possamos reconhecer que fomos ricos não pelo que acumulamos, mas pelo amor que distribuímos. Um bom domingo a todos, com muita paz em nossos corações.